Fala pessoal, aqui é o professor Rafa Santiago. Sejam bem-vindos ao meu canal. Gostaria de começar com vocês hoje o nosso curso aqui de pré-cálculo. Para quem vai prestar vestibular e está com dificuldade em funções, gráficos, é uma forma de revisão. E para quem está cursando engenharia e está apanhando no cálculo, é uma forma aí de estudar e rever os conceitos básicos para poder se aprofundar no cálculo, certo? Então bora começar. Então bora lá, pessoal. Primeiramente, o livro que eu estou utilizando como referência aqui, como base do curso de pré-cálculo, né? É uma preparação para o cálculo, o livro Pré-cálculo do Sheldon Exler. Vocês conseguem encontrar ele na Amazon, tá? Caso alguém queira a cópia física do livro. O conteúdo do livro é basicamente esse, eu acredito que já está satisfatório aí para um curso de pré-cálculo. Você tem os números reais, funções, gráficos, funções lineares, álgebra trigonométrica, enfim, todo o conteúdo aí que vocês estão vendo na tela, certo? Então, para começar, o capítulo 0 do Sheldon Exler é os números reais, certo? Em que ele vai definir, primeiramente, o que são números reais. Então, o primeiro conjunto que nós vemos de números são os números naturais, certo? Eles são dados pelos números positivos e o zero. Eles são representados aqui pela letra N, ok? E aí você abre chaves, que é para representar um conjunto, certo? Então, o conjunto de números naturais é representado por 0, 1, 2, 3 e vai até o mais infinito, certo? Já os números inteiros, eles são dados pelos números naturais, que são os números positivos e o zero, mas também pelos números negativos, certo? Então, eles são representados pelo conjunto dos números inteiros, que é o z, que igual a chaves, aí você vai do menos infinito até o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai sucessivamente até o mais infinito. Então, perceba que a diferença é que aqui você tem os números negativos também, nos números inteiros. Já os números naturais são os números positivos e o zero, certo? Agora, em relação às operações básicas, você vê que a soma, a diferença, ou seja, a subtração, certo? E o produto de dois números inteiros é um número inteiro, necessariamente. Agora, a divisão não. A divisão entre dois números inteiros não necessariamente é verdade, que vai ser um número inteiro também. Por exemplo, 3 sobre 2. 3 sobre 2 a gente já sabe que é 1,5, certo? Então, é um número quebrado, digamos assim. Então, nós temos outros conjuntos para representar esses números, né? Os números racionais. Você escreve eles da forma m sobre n, em que o número racional, a gente tem que m é um número inteiro, podendo ser o zero, e o n é um número inteiro e diferente de zero. Então, por exemplo, a gente viu 3 sobre 2. Mas também poderia ser 4 sobre 5, certo? Você teria também, por exemplo, 7 sobre 11, ok? Então, são vários números que você pode ter. Você só não pode ter o zero no denominador. Por isso que a gente fala, como você não pode dividir por zero, porque não se pode dividir um número por zero. A divisão por zero é considerada indefinida por isso, certo? E como a divisão é a operação oposta da multiplicação, o que a gente tem? Que m sobre n vezes o n vai simplificar isso aqui. E isso vai dar o próprio m, né, que é o numerador. Então, por exemplo, 7 sobre 11 vezes 11. Eu vou simplificar aqui e deixar só o 7, certo? Então, você tem essa opção aqui de multiplicação. E você vê que vai cair no número inteiro necessariamente, né, pela simplificação. E a gente definiu o m como inteiro, certo? E existem números que não podem ser representados sob a forma de fração. São os números irracionais, que é um outro conjunto. Como, por exemplo, o π, que é 3,14159 e vai até o infinito. O e, o número de Euler, né? Que é 2,718 e vai. E raiz de 2, por exemplo, que é 1,414, continua. Então, esses são números infinitos e não periódicos. Para ficar melhor ilustrado, os números reais são o resultado da união entre os conjuntos de números racionais e números irracionais. Então, você tem os números naturais, que foi o primeiro conjunto que a gente viu. Depois, quando você adiciona os números negativos, você vai para os números inteiros, certo? Que é o conjunto Z. Depois, o conjunto de números racionais. Ele está aqui, certo? É esse quadrado laranja aqui, certo?
E os números irracionais, junto com os racionais, formam os números reais, que é o maior conjunto que a gente tem até agora. Não vou entrar em números complexos ainda. Vamos ficar ainda no básico. Para você entender melhor os números reais, eles podem ser representados por uma reta, chamada reta real, em que cada ponto dessa reta corresponde a um número real. Então, aqui do site Educa Mais Brasil, você tem a reta dos números reais, em que você começa no menos 3 aqui, vai para o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, temos os números inteiros aqui. Os números racionais, por exemplo, 3 sobre 2, onde vai estar? Está aqui, certo? 1,5. Raiz de 2 é um número irracional. O número de Euler é um irracional. Π é um número irracional. E eles estão na reta real também. Por quê? Os números racionais e os números irracionais juntos formam um conjunto dos números reais, certo? Então, vamos para uma questão de concurso público. Acerca dos conjuntos numéricos e suas características, analise os seguintes numerais. Então, você tem 83 e raiz de 3. Sobre eles, assinale uma alternativa correta, né? Então, 83 é um número inteiro, ok. Irracional, será? O problema está aqui nessa alternativa, certo? Por quê? 83 sobre 1 é um número racional. Você pode representar 83 sobre 1, qualquer número, sobre o número 1, né? O que não pode é você ter um denominador como 0. E ele é real. Porém, aqui é racional. Né? Ele colocou como irracional, então essa alternativa é falsa. Raiz de 3 é um número racional e real. Será? Porque o número racional ele tem que ser representado por uma fração. Como que você representa o valor de raiz de 3? Ele era 1,7 e continua, certo? Então, na verdade, ele é um número irracional. Agora, na alternativa C, 83 é um número natural. Ok. Irracional, de novo, o mesmo problema, né? Tá aqui no irracional. Se fosse racional, estaria certo. E, finalmente, raiz de 3 é um número irracional e real. E isso aqui está correto. Por quê? Porque você vai representar ele por uma dízima, né? O valor real da raiz de 3 é 1,7 e continua aí infinitamente. Então, essa alternativa aqui é a correta, a letra D. E por último, a alternativa E. Ambos os números são naturais, inteiros, racionais e reais. A gente já viu que não é. Raiz de 3 é irracional. E se ele é irracional, ele não tem como ser natural e nem inteiro, certo? Então, isso aqui também é falso. Beleza, então, pessoal, até a próxima aula. Essa foi uma pequena introdução de números reais. Continuamos na próxima. Valeu! Deixa o seu like, comenta e compartilha esse vídeo, por favor. Ajuda bastante. Valeu!